Olá, meu amigo. Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. Sou o Pastor Wesley da Igreja Batista do Nordeste. E gostaria de fazer uma pergunta agora que recentemente alguém fez comigo. Estamos falando sobre a realidade, a importância de conhecer a verdade, que há um só caminho para o céu. Como é que nós podemos dizer há um só caminho? E essa sinceridade, essas práticas, esses rituais, esses desejos, ideias, a filosofia religiosa dos outros, e eles, o quê? Não é válido? E há uma pergunta que muitas pessoas ou comentaram, fizeram, ou até pelo menos pensaram no coração. É interessante porque essa mesma pergunta está na Bíblia. Eu gostaria de ler Romanos 10, 14 e 15 agora, porque aqui tem uma pergunta que muitos de nós fazemos num tempo ou outro em nossa vida. Olha aqui o que a Bíblia diz. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos pés os que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Sabe qual é essa pergunta, né? E essas pessoas que nunca ouviram sobre Jesus, como é que eles vão para o céu? Essas pessoas que não têm conhecimento do evangelho, será que realmente serão condenados? Pastor, vocês falam e pregam que há um só caminho para Deus, e é Jesus Cristo. E as pessoas neste mundo que ainda não conhecem o nome dele. Uma pergunta difícil e uma pergunta boa também. Mas olha, gostaria de falar para os irmãos, neste momento, algo, talvez você vai ficar meio chateado comigo, mas é válido essa verdade. Porque a Bíblia aqui não responde a pergunta da maneira que muitas vezes nós queremos responder. Pelo menos aqui. Não nos dá a resposta que esperamos. A Bíblia diz, em versículo 13, aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocando o nome de Jesus, pedindo a Deus pela salvação. No nome de Jesus Cristo. Colocando nossa fé nele, recebendo ele como salvador pessoal, seremos salvos. Mas, pastor, então, como a pessoa vai invocar o nome de uma pessoa em quem não crê? E como podem crer se eles nunca ouviram sobre ele? E, pastor, como vão ouvir se ninguém está indo pregar? E a Bíblia diz, é isso aí. Quão formosos os pés dos que levam essa mensagem para as pessoas que não ousam. A nossa pergunta que sempre fazemos é, e as pessoas que não ouviram? E a Bíblia responde, que bonito, os que mandam a luz, os que espalham o evangelho, os que proclamam as boas novas. Que lindo, que bonito, que formoso. Mas os que não ouviram, é tão maravilhoso quando o evangelho é pregado. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Uma coisa inconveniente. Primeiro aqui, gostaria de dar 3 pensamentos. O primeiro, nós fazemos a pergunta errada. O que vai acontecer com as pessoas que não ouviram de Jesus? O que vai acontecer se essas pessoas não sabem que há salvação gratuitamente por fé em Jesus? Essa é a pergunta que nós fazemos. E a pergunta errada. A pergunta não é se eles não sabem. O que vai acontecer se a mensagem não chega? Até um pregador famoso do passado que ele falou assim: o evangelho só é notícia boa. Só é boas novas se chega a tempo. O evangelho é notícia boa só se chega a tempo. Por quê? Porque só temos esta vida para alcançar o mundo perdido. Só temos a nossa vida aqui na terra para tomar a decisão sobre aceitar ou rejeitar Jesus Cristo.
E muitas vezes nós queremos saber o que vai acontecer com pessoas que não receberam, que não ouviram, que não tinham contato com o Evangelho, com a verdade da salvação. Essa não é a pergunta correta. Nós fazemos e nos preocupamos com a pergunta errada, porque a pergunta verdadeira ou a pergunta certa nos incomoda muito. É mais fácil dedicar nosso tempo, nosso esforço, nossos pensamentos a uma pergunta mais maleável do que a pergunta certa, que revela uma verdade, uma realidade inconveniente para nós. Você sabe qual é a pergunta que devemos fazer? Você sabe qual é a pergunta certa de fazer neste momento aqui? Nós fazemos e preocupamos e gastamos nosso tempo, dinheiro, energia e esforço na pergunta errada, e as pessoas que nunca ouviram, cadê? Porque nós não gostamos, porque ficamos envergonhados fazendo a pergunta certa, que é: se há boas novas e há pessoas que precisam ser salvos, por que nós não temos enviado as boas novas para eles? A pergunta correta, a pergunta válida, a pergunta mais preocupante, importante, não é o que vai acontecer com pessoas que não ouviram sobre Jesus. A pergunta correta é se Jesus Cristo veio e Ele morreu e Ele providenciou uma salvação perfeita e Ele encomendou explicitamente à igreja, os seguidores, os discípulos dele, de espalhar aquela mensagem sobre todo mundo. Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura. A pergunta que nós devemos fazer é: por que nós não temos obedecido à grande comissão? A pergunta não é o que eles vão fazer se eles ficarem nas trevas. A pergunta certa é por que eles estão ainda nas trevas, por que nós temos enviado a luz. Porque nós não estamos fazendo o todo possível, porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho necessário, porque nós não estamos obedecendo ao nosso Senhor e Salvador em espalhar, em pregar, porque nós não queremos fazer esse trabalho. Por que nós estamos confortáveis e contentes em deixar grandes territórios e áreas do nosso mundo sem a luz do Evangelho? Por quê? E não fica confuso aqui. Eu não estou dizendo que nós podemos obrigar uma pessoa a aceitar Jesus. Não podemos. Eu não estou falando que nós devemos forçar pessoas a aceitar o Evangelho. Não funciona assim. Mas a pergunta é por que nós nem estamos tentando alcançar todos os povos? O que nós estamos fazendo para assegurar que esse problema aqui de Romanos 10:14 não acontece? Pastor, e as pessoas que nunca ouviram de Jesus, como ficarão? Meu amigo, a pergunta que você deve estar fazendo a si mesmo: pastor, a coisa que nós devemos estar fazendo com nossos ministérios, a pergunta que precisamos fazer não é o que vai acontecer se eles não ouviram de Jesus. A pergunta é: por que tem passado 2000 anos e não temos alcançado eles? Não podemos forçar ninguém a aceitar a mensagem, mas nós devemos fazer todo o possível, qualquer coisa necessária, para dar acesso a eles, para dar a escolha a eles, se eles aceitam ou rejeitam Jesus. Isso fica entre eles e Deus. Mas pelo menos deveriam ter conhecimento, deveria ter uma oportunidade
de ouvir a mensagem. Essa é importante. Essa é necessário. A pergunta importante não é o que ficarão, como ficarão as pessoas que nunca ouviram de Jesus. A pergunta que nós devemos fazer é por que nós temos tido 2000 anos quase e ainda tem pessoas que não ouviram de Jesus? Por que nós tratamos tão inconsequencialmente o nosso dever, nós que conhecemos, nós que temos a verdade? Por que somos contentes em guardar a verdade e ficar conosco essa luz em lugar de espalhar, de brilhar aquela luz? Se nós focalizávamos na pergunta certa, a pergunta comum ficaria resolvida. Se nós preocupávamos em dar uma resposta adequada à pergunta principal, por que nós não estamos mandando a luz aos lugares escuros? O que podemos fazer para atingir os povos ainda não atingidos? Tratando com aquela pergunta, a outra pergunta ficaria resolvido. Porque eles poderiam invocar. Por quê? Porque eles vão crer ou não. Porque eles vão ouvir. Eles vão ouvir porque evangelistas, pregadores, testemunhas de Cristo, mensageiros do Evangelho serão enviados a todos os lados para dar as boas novas, para compartilhar o Evangelho com todo mundo. Se eles aceitam ou não, de novo, isso não depende do cristão. Mas nós precisamos chegar a nos preocupar com essa pergunta principal. Por que estamos contentes? Como é que podemos ficar satisfeitos em deixar muitas áreas do nosso mundo nas trevas espirituais? Porque nós não estamos totalmente comprometidos em espalhar a luz do Evangelho. Para que todos, enviando os mensageiros, enviando o Evangelho, enviando os missionários, enviando a palavra da verdade da salvação, enviando para eles, será prego aquela palavra. E sendo pregado, as pessoas ouvirão. Ouvindo, podem crer, e quando creem, invocarão o nome do único que pode salvar eles. Essa é a fórmula. E eu acho importante como a Bíblia aqui direcionou a pergunta à realidade mais importante. Como ouvirão? Pregue o Evangelho. Mas como crerão? Pregue o Evangelho. Mas quando eles vão invocar, se eles nunca ouviram e nunca creram, pregue o Evangelho. Envia a mensagem para eles. Meu amigo, o caminho é um só. E é por isso que nós temos essas pregações espalhadas nas redes sociais e na internet, no YouTube. Por que estamos fazendo isso? Não é para que as pessoas possam conhecer o nome de um pastor. Não é para a pessoa seguir um canal de uma igreja, um ministério. A ideia é que nós precisamos alcançar o mundo com o Evangelho, com a verdade sobre o amor de Deus, o perigo no qual a alma do ser humano, o pecador, está. Mas como Cristo pode salvar e perdoar a eles, e nós queremos e precisamos espalhar aquela mensagem, e é por isso que devemos nos dedicar totalmente a todos os meios bíblicos para mandar o Evangelho, para enviar as boas novas, para alcançar as almas perdidas, para brilhar a luz nos lugares escuros. Precisamos fazer isso para que não fazemos a pergunta secundária ou errada, mas para que podemos responder adequadamente a essa pergunta principal.
Vamos enviar o Evangelho ou não? Estamos fazendo tudo possível ou não? Poderíamos ficar de pé diante de Deus e dizer a Ele, honestamente, Senhor, aproveitei de cada oportunidade e fez tudo possível para alcançar as almas perdidas. E fazemos esse trabalho, e pregamos o Evangelho, e convidamos, damos um apelo a você de reconhecer a sua necessidade e colocar sua fé somente e 100% em Jesus Cristo para ser salvo, porque esse é realmente o único caminho. E queremos que você fique ciente da sua necessidade e da solução. Quem pode suprir aquela necessidade? Jesus Cristo. E fazemos o que fazemos. E todos nós que conhecemos a verdade devemos dar uma olhada à nossa vida, à nossa igreja e ser honestos. Estamos fazendo todo o possível para espalhar o Evangelho? Estamos fazendo tudo possível para realmente pregar o Evangelho a toda criatura? Essa é a pergunta. A pergunta que devemos fazer se o caminho é um só. E sabemos disso porque nós não nos incomodamos com a realidade de ter pessoas que ainda não conhecem sobre aquele caminho. O que vai acontecer com as almas das pessoas que não ouviram o nome de Jesus, que não sabem que Ele morreu para salvar eles do pecado? Meu amigo, uma pergunta melhor seria: o que você vai fazer para alcançar eles enquanto há tempo? Se você pode responder a essa pergunta, a pergunta anterior ficaria com uma resposta adequada. Meu amigo, se você não conhece Jesus pessoalmente como teu Salvador, Ele é o único que pode te salvar e perdoar. Ele é o único que tem como dar vida eterna a um pecador. Você precisa clamar a Ele e pedir o perdão e salvação dele. E se você tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. E poderíamos explicar o que a Bíblia fala sobre a verdadeira salvação. Mas se você tem posse daquela verdade, se você conhece a verdade e você já tem Jesus como teu Salvador, não faça a pergunta o que vai acontecer com as almas que não ouviram. Faça essa pergunta: o que eu posso fazer para mandar o Evangelho até aquelas almas? Muito obrigado pelo tempo. Deus os abençoe.